Toda vez que você diz, vou começar amanhã, toda vez que escolhe o caminho fácil ao invés do caminho certo, você não está apenas adiando seu sucesso. Você está ativamente destruindo seu futuro? Agora, existem duas versões de você brigando pelo controle. Uma versão está rolando pelas redes sociais, inventando desculpas e esperando o momento perfeito. A outra versão está agindo, fazendo progressos e se tornando imbatível. Mas aqui está a verdade brutal que ninguém quer ouvir. Uma dessas versões vai vencer. E se você não escolher qual delas, a procrastinação escolherá por você. Fique comigo nos próximos 10 minutos, porque eu vou te mostrar como a procrastinação está arruinando silenciosamente sua vida. E, mais importante, como parar isso antes que seja tarde demais. Deixe-me te contar sobre a Sara. Há 2 anos, Sara era a rainha da procrastinação. Ela tinha grandes sonhos, queria começar seu próprio podcast, ficar em forma, aprender uma nova habilidade, viajar pelo mundo. Soa familiar? Mas toda manhã, Sara acordava com as melhores intenções. Hoje é o dia, ela dizia a si mesma. Hoje eu finalmente começo. Mas aí, ela olhava o celular só por 5 minutos. 3 horas depois, ela estava perdida em um buraco de vídeos no YouTube, se sentindo culpada e prometendo para si mesma que começaria depois do almoço. Após o almoço, virava depois do jantar. Depois do jantar, virava amanhã. Amanhã, virava semana que vem. Semana que vem, virava mês que vem. Mas aqui está o que Sara não percebeu. E essa é a parte assustadora que a maioria das pessoas nunca descobre. A procrastinação não estava apenas adiando os sonhos dela. Estava reprogramando o cérebro dela para falhar. Cada vez que Sara escolhia o conforto em vez da ação, ela estava ensinando seu cérebro que o conforto era mais importante do que o seu futuro. Cada vez que ela dizia amanhã, ela estava se programando para acreditar que ela era o tipo de pessoa que não cumpria o que prometia. E aqui está a pergunta que vai ou te acordar ou te fazer fechar esse vídeo. Quantas vezes você prometeu a si mesmo que começaria algo e não começou? Guarde esse número na sua cabeça, porque o que eu vou revelar vai mostrar exatamente como esse número está determinando o seu futuro. Sara achava que a procrastinação era inofensiva. Estou apenas tomando meu tempo, ela dizia. Estou esperando o momento certo. Mas o que Sara não entendia era que a procrastinação não se tratava apenas de timing. Era sobre identidade. A cada dia que Sara procrastinava, ela estava se tornando alguém diferente. Não a pessoa bem-sucedida e confiante que ela queria ser, mas alguém que dava desculpas. Alguém que começa as coisas, mas não as termina. Alguém que fala sobre sonhos, mas nunca age sobre eles. A parte mais assustadora? Sara não percebia o que estava acontecendo. Ela ainda se via como uma pessoa ambiciosa, como alguém que eventualmente alcançaria seus objetivos. Mas suas ações estavam contando uma história diferente. Aqui está o que a procrastinação estava realmente fazendo com Sara. E isso pode ser doloroso de ouvir. Ela estava roubando o respeito próprio dela. Cada promessa quebrada para si mesma estava fazendo ela confiar menos em si mesma. Cada amanhã estava fazendo ela acreditar que era o tipo de pessoa que não cumpria sua palavra. Mas o verdadeiro dano não estava apenas na confiança dela. Estava no futuro dela. Porque enquanto Sara estava procrastinando, outras pessoas estavam agindo. Enquanto ela esperava o momento perfeito, outras pessoas estavam criando os seus momentos. E aqui está o alerta que mudou tudo para Sara. Um dia, ela percebeu que a vida que ela estava evitando não ia esperar ela estar pronta. O tempo estava passando, quer ela tomasse ações ou não. Mas espere, antes de te contar o que Sara fez a seguir, deixe-me te fazer essa pergunta. Quais sonhos você tem adiado? Quais metas você tem esperando para começar? Porque o que aconteceu com Sara a seguir
vai ou te inspirar a agir, ou servir como um aviso sobre o que acontece quando você não age. O ponto de ruptura de Sarah veio numa terça-feira qualquer. Ela estava rolando o LinkedIn quando viu uma postagem de alguém com quem ela fez faculdade. Essa pessoa acabara de lançar seu terceiro negócio bem-sucedido. O terceiro! Sarah ficou olhando para a tela e pela primeira vez fez as contas. Enquanto ela estava procrastinando por 2 anos, essa pessoa construiu 3 negócios. Enquanto ela esperava o momento certo, essa pessoa estava criando seus momentos. Foi aí que ela percebeu como um trem de carga. A procrastinação não estava apenas adiando o sucesso dela, estava entregando as oportunidades para outras pessoas. Cada dia que ela esperava era um dia que outra pessoa estava se adiantando. Mas aqui é onde fica realmente interessante. E essa é a parte que vai mudar a forma como você vê a procrastinação para sempre. Sarah percebeu que a procrastinação não se tratava de ser preguiçosa. Se tratava de ter medo. Ela tinha medo de falhar. Tinha medo de não ser boa o suficiente. Tinha medo de começar algo e não terminar. Então, ao invés de enfrentar esse medo, ela escolheu a ilusão de segurança que a procrastinação oferecia. Mas essa segurança era uma ilusão, porque enquanto Sarah se protegia da possibilidade de falhar, ela estava garantindo a si mesma a certeza de se arrepender. E foi aí que Sarah tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela decidiu que preferia arriscar falhar do que garantir nunca tentar. Mas aqui está a pergunta que eu preciso que você responda agora. Qual medo a sua procrastinação está te protegendo? E, mais importante, quais sonhos esse medo está te custando? Sarah começou com o que ela chamou de a regra dos 15 minutos. Ao invés de tentar mudar sua vida toda de uma vez, ela se comprometeu a trabalhar no podcast por apenas 15 minutos por dia. Sem desculpas, sem exceções. O primeiro dia foi um inferno. O cérebro dela lançou todas as desculpas possíveis. Você não tem equipamento bom o suficiente. Você não sabe o que está falando. Ninguém vai ouvir de qualquer forma. Mas Sarah aprendeu algo crucial. Esses pensamentos não eram fatos. Eram apenas o modo do cérebro dela tentar mantê-la segura e confortável. E o conforto não era mais a prioridade dela. O segundo dia foi mais difícil. O terceiro foi ainda pior. Mas algo incrível aconteceu no quarto dia. Sarah gravou o primeiro episódio dela. Estava terrível, mas estava feito. E aqui está o que Sarah descobriu que vai explodir sua mente. A pessoa que termina algo imperfeitamente é infinitamente mais poderosa do que a pessoa que nunca começa porque está esperando pela perfeição. Ao final do primeiro mês, Sarah tinha gravado 30 episódios. Estavam perfeitos? Não, mas eram reais. Eles existiam. E mais importante, Sarah se tornou alguém que segue em frente. Mas aqui está a parte que mudou tudo. E isso é o que vai acontecer com você se parar de procrastinar. No segundo mês, algo mágico aconteceu. O podcast de Sarah começou a ganhar ouvintes. Não muitos, mas pessoas reais estavam realmente ouvindo sua voz, suas ideias, suas histórias. Mas a verdadeira magia não estava nos números. Estava em quem Sarah estava se tornando. Ela não era mais a pessoa que dizia amanhã. Ela era a pessoa que dizia hoje. E aqui está o que ninguém te conta sobre vencer a procrastinação. Sucesso gera sucesso. Cada vez que Sarah escolhia a ação ao invés da espera, ficava mais fácil escolher a ação na próxima vez. Cada vez que ela cumpria uma promessa para si mesma, ela confiava mais em si mesma. Em 6 meses, o podcast de Sarah tinha milhares de ouvintes. Mas, mais importante, Sarah se tornou alguém de quem ela se orgulhava. Ela tinha provado para si mesma que podia fazer coisas difíceis. Ela tinha mostrado para si mesma que era o tipo de pessoa que segue em frente. Mas aqui está a parte mais poderosa. A transformação de Sarah
não se tratava apenas do podcast, porque ela aprendeu a vencer a procrastinação em uma área, começou a aplicar isso em todas as outras. Ela ficou em forma, aprendeu espanhol, começou aquele negócio paralelo que ela estava pensando em abrir. Por quê? Porque ela tinha mudado sua identidade. Ela não era mais alguém que procrastinava. Ela era alguém que tomava ação. Sara percebeu que vencer a procrastinação não se tratava de motivação. Motivação vai e vem. Não se tratava de esperar até se sentir pronta. Ela raramente se sentia pronta. Vencer a procrastinação era sobre fazer uma escolha simples. Eu vou ser a pessoa que faz o que diz que vai fazer, ou vou ser a pessoa que dá desculpas? Toda manhã, Sara enfrentava essa escolha. Alguns dias, ela escolhia a ação. Alguns dias, ela escolhia o conforto. Mas ela se certifiquei de que, com o tempo, escolhia a ação mais vezes do que o conforto. E aqui está o que Sara descobriu que vai mudar sua vida, se você realmente ouvir. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser consistente. Você não precisa estar pronto. Você só precisa estar disposto. A pessoa que você está destinado a se tornar não está esperando você se sentir motivado. Ela está esperando que você tome ação, apesar de como você se sente. Mas aqui está a pergunta que vai determinar seu futuro. Você vai continuar sendo a pessoa que espera pelo amanhã ou vai se tornar a pessoa que age hoje? Aqui está a dura verdade. Se você continuar procrastinando, vai arruinar sua vida. Não de forma dramática, não tudo de uma vez, mas lentamente, silenciosamente, um amanhã de cada vez. 5 anos de agora, você vai olhar para trás e perceber que todos aqueles amanhãs não deram em nada. Você vai ver outras pessoas vivendo a vida que você sonhou e vai se perguntar o que teria acontecido se você tivesse apenas começado. Mas aqui está a promessa. Se você parar de procrastinar hoje, se você escolher a ação ao invés do atraso, se você se tornar alguém que cumpre promessas para si mesmo, sua vida vai mudar de formas que você nem imagina. Sua tarefa, e estou falando sério sobre isso, é escolher uma coisa que você tem procrastinado. Só uma. E pelos próximos 7 dias, passe 15 minutos por dia nela. Sem desculpas, sem exceções. Não porque você está com vontade. Não porque está pronto. Mas porque você está escolhendo se tornar a pessoa que faz o que diz que vai fazer. A vida de Sara mudou porque ela parou de esperar pelo amanhã e começou a agir hoje. Sua vida também pode mudar, mas só se você parar de procrastinar e começar a ser sua melhor versão. A pergunta não é se você pode fazer isso. A pergunta é: você vai? Seu eu futuro está contando com sua resposta. O que você vai fazer? Se você chegou até aqui e esse conteúdo fez sentido para você, digite "Não vou procrastinar" nos comentários abaixo. Clique em curtir, inscreva-se e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Considere também assistir ao nosso último vídeo que está aparecendo na tela, se quiser crescer cada vez mais, e nunca se esqueça. Vamos juntos, sempre em frente. Nos vemos no topo.